Olá, meus queridos amigos, estamos aqui a convite do Centro Espírita O Bom Samaritano para conversarmos, refletirmos sobre a culpa. Inicialmente quero agradecer ao convite, é para mim sempre uma grande alegria estar aqui no Bom Samaritano conversando, refletindo, trazendo um pouquinho da luz da doutrina espírita para as nossas vidas. E nós vamos no dia de hoje refletir sobre as duas faces da culpa, com base no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Esse texto é trazido pelo Espírito Hamed. Então, o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos abordar no dia de hoje, nesse momento? Vejam, as duas faces da culpa. O que esse tema nos traz ao pensamento? Nós percebemos que a culpa, ela pode ser trabalhada, ela pode ser enfrentada, ela pode ser vivenciada de duas formas. Uma positiva e outra negativa. Muitas vezes, nós, diante da culpa, diante dos erros, diante daquelas situações que nos chegam à vida, optamos por uma reação negativa. Mas nós hoje vamos refletir sobre como, diante dos erros, diante das atitudes equivocadas, buscar a opção positiva. E é dentro deste tema que vem Hamed conversar conosco. Inicialmente, eu trago aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 72, que diz: E, imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E começou a chorar. E nós estamos iniciando as nossas reflexões com essa abordagem do Evangelho de Marcos, quando nós temos aí a lembrança da negação de Pedro. E por que será que nós trouxemos essa passagem? Porque vejam, Pedro, naquele momento, ele se equivocou, ele errou, ele traiu o mestre no momento que ele o negou 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. Ele não errou, não agiu em desconformidade com a lei, em desconformidade com tudo aquilo que ele havia aprendido no convívio com o mestre. E vejam, queridos amigos, Pedro conviveu com o mestre, estava ali durante toda a caminhada do mestre, durante a sua missão, ao lado dele, convivendo com aquele espírito puro, mas ainda assim ele o negou. E como será que Pedro agiu após a sua negação? Quais foram as atitudes? De que modo ele agiu? Será que ele deixou que aquela culpa, que aquele erro o diminuísse, o apequenasse, o impedisse de realizar a tarefa que lhe cabia aqui na terra? Ou será que Pedro, diante daquela negativa, tomou uma atitude construtiva, de modo a seguir fazendo o bem e, principalmente, não perdendo as oportunidades que a vida lhe proporcionou para crescer e para evoluir? Então, reflitamos sobre essa situação para que nós possamos começar a perceber que, diante da culpa, diante dos erros, nós podemos agir de uma forma construtiva ou negativa. Nós temos sempre 2 opções. Nós temos sempre 2 oportunidades diante da vida e cabe a nós bem utilizarmos o nosso livre-arbítrio para não perdermos a oportunidade que a vida atual nos proporciona para crescermos e para evoluirmos. Então, lembremos que inicialmente, algumas reflexões eu considero importantes para nós trabalharmos a culpa. E o primeiro ponto que eu destaco aqui para nós é que errar é humano. Mesmo Pedro, apóstolo do Cristo, e convivendo diariamente com ele, falhou, porque conosco seria diferente.
Quando nós entendemos que o erro ainda faz parte da condição humana, fica mais fácil nós lidarmos com as atitudes equivocadas, nossas e do outro. Mas como nós estamos falando da culpa, é nesse momento, pelo menos na conversa, no diálogo de hoje, essencialmente os nossos erros. Então precisamos lembrar que o erro faz parte da condição humana. Só não erra, queridos amigos, quem já alcançou a perfeição. Nós ainda estamos longe da perfeição. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Agora trabalhando, batalhando o nosso coração, o nosso interior, para que possamos galgar a condição de bons espíritos. Mas os bons espíritos também se equivocam. Só os espíritos puros é que não erram mais. Então, a partir do momento que eu compreendo essa condição, a partir do momento que eu compreendo que nós, na condição que nos encontramos, e lembremos, a Terra é um mundo de expiações e de provas. A maioria dos espíritos que habitam o planeta Terra são espíritos ainda endividados com a lei, endividados perante a justiça divina, espíritos imperfeitos. Então, quando nós entendemos isso e entendemos que eu faço parte desse mundo, eu também sou imperfeita, eu compreendo que não há como eu exigir de mim perfeição. Não há como eu exigir de mim não errar. E vejam, quando eu digo que eu não posso exigir, eu não estou dizendo que eu não devo procurar fazer o certo. Eu não estou dizendo que eu não devo trabalhar o meu coração todos os dias, todas as oportunidades que a vida me proporciona para fazer o que é certo. Mas eu estou dizendo que, em algum momento, pela condição ainda de fragilidade, de imperfeição, nós vamos errar. E aí a questão toda é como agir diante desse erro. Então, o agir diante do erro, e é isso que Hamed vem falando de forma primorosa nesse texto, nós podemos trabalhar o erro, utilizando o erro para o nosso arrependimento sincero ou para a culpa ou para a autocondenação. E são coisas diferentes. Quando eu erro, mas através daquele erro, eu procuro me arrepender verdadeiramente e trabalhar aquele sentimento, trabalhar aquela emoção, trabalhar aquela fragilidade dentro de mim, sempre crescendo e evoluindo, eu não permito que o erro, que aquela situação negativa vire culpa, vire remorso e me paralise. O problema da culpa, diferentemente do arrependimento, é que a culpa paralisa a criatura, o arrependimento não. Então, diante do erro, se eu adoto uma postura de culpa, eu começo a entrar num processo de remorso profundo, eu me culpo porque eu exijo, a culpa é isso, a culpa é quando nós não nos perdoamos e nós exigimos de nós um comportamento diferente. Quando eu, diante da vida, exijo de mim mesma que eu tivesse feito ou procedido de forma diferente naquela situação. Eu não me permito errar. E aí, o sentimento de culpa decorre do nosso orgulho, no sentido de que os erros não são plausíveis, que nós não podemos errar. É aquela ideia equivocada de que uma vez errando eu estou perpetuamente no erro. Que uma vez tendo cometido um erro, é aquela ideia das penas eternas. De que no sentido de que nós nunca iremos nos ajustar perante a lei divina. E que eu irei ficar perpetuamente sofrendo as consequências do meu erro. Então vejam que a culpa, ela traz um processo enfermiço para a criatura. Então a criatura fica paralisada naquele erro, ela fica o tempo todo refletindo naquela conduta equivocada que ela exige ou ela entende que ela deveria ter agido de outra forma e ela não caminha, ela não segue adiante.
e se paralisa. Diferentemente do arrependimento. O arrependimento, sim, é a postura correta diante dos equívocos. O arrependimento, a pessoa que se arrepende, ela pensa da seguinte forma: eu poderia ter agido de forma diferente. Eu tinha o conhecimento para agir de uma forma melhor e não o fiz. Eu poderia tê-lo feito, mas embora eu tenha optado naquele momento por uma atitude equivocada, eu posso, a partir de agora, fazer o certo. Já que eu tenho um entendimento, já que eu tenho o conhecimento, por que não, a partir de agora, então, me modificar? Por que não, a partir de agora, procurar trabalhar em mim, sempre e cada vez mais, as atitudes nobres? Por que não, a partir de agora, trabalhar em mim a vivência real do Evangelho e trazendo para a minha vida os esclarecimentos que Jesus nos proporcionou? Eu errei, é verdade, mas eu posso, a partir de agora, tentar não mais errar, porque eu posso e devo aproveitar o que aconteceu, os equívocos, os erros cometidos, para o meu aprendizado. Muitos de nós podemos aprender com o erro dos outros, mas muitos precisam e acabam aprendendo com os seus próprios erros. Se essa é a minha condição, se eu me equivoquei, tudo bem, mas vamos tirar desse fato aquilo que me é benéfico em tudo que acontece em nossas vidas. Dependendo da forma como nós olharmos, sempre terá algo de bom, sempre terá um aprendizado em cima daquele sofrimento e daquela dor. O que é que eu posso, o que é que eu aprendi com o que me aconteceu? De que forma eu posso utilizar isso para o meu crescimento espiritual, para o meu crescimento intelectual, para o meu crescimento como espírito imortal, para que no amanhã eu seja uma pessoa melhor? Isso é arrependimento. Percebam que é completamente diferente da culpa, porque a culpa só traz o remorso, a autocondenação e a paralisação do ser. E se nós, queridos amigos, estamos todos regidos pela lei do progresso, que é uma lei natural, é uma lei divina, nós estamos aqui para caminhar. Mesmo que nós não consigamos ainda dar passos largos como nós gostaríamos, mas nós temos que caminhar. Não podemos ficar estagnados. Até podemos, mas não devemos. Não é isso que nós devemos buscar. Mesmo passos pequenos, muitas vezes condizentes com uma situação de fragilidade, de dificuldade e dor, eu não consigo caminhar muito, mas caminhe. Então o arrependimento nos proporciona essa caminhada. O arrependimento faz do erro um degrau para o nosso progresso, enquanto que a culpa, ela nos mantém estagnados, exatamente no sentido contrário ao nosso objetivo maior, que é a evolução e o progresso. Vejam, quais seriam as causas psicológicas da culpa? E aqui eu trago, para responder esta pergunta, eu trago Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela nos fala que duas são as causas psicológicas da culpa. A primeira, ela coloca como sendo decorrente das sombras escuras do passado, a nossa consciência culpada. E vejam, isso é muito importante o que coloca a Joana. Em função dos nossos erros cometidos no passado e muitos deles não trabalhados, não superados, nem na existência anterior, nem na erraticidade, nós ficamos com aquela consciência culpada. E essa consciência culpada, quando nós reencarnamos, nós trazemos esse pensamento, esse sentimento, essa culpa. E mesmo com o esquecimento do passado, esse sentimento, ele vence
a barreira do esquecimento, porque foi algo traumático em vidas passadas. E por isso nós trazemos muitas vezes como um sentimento, uma culpa, uma angústia, que muitas vezes nós nem sabemos exatamente a causa, mas nós sentimos uma culpa que nos envolve. Então ela diz que quando nós trazemos esse comportamento do passado, diante das nossas atitudes equivocadas aqui na vida material, aquele sentimento vem e acaba fazendo com que a culpa realmente tome e ganhe uma dimensão tal em nossas vidas que nos prejudica. Então, essa é a primeira causa que ela coloca, mas ela também diz que pode se originar na infância, em decorrência, muitas vezes, da educação que tenha sido ministrada pelos pais aos filhos. Então, ou decorre de vidas passadas, dessas sombras, dessa consciência culpada que não foi de forma adequada, corretamente trabalhada, ou desta vida mesmo em função da educação que cada um de nós possa ter recebido na sua infância. E aí ela vem, na verdade, trabalhando que a culpa, por um lado, ela é benéfica. E é isso que ela vai dizendo aqui. Vejam, como a culpa, de que maneira a culpa pode ser benéfica? Precisamos entender isso com calma. Veja, eu não havia dito que, conquanto haja o esquecimento do passado, essa consciência culpada, ela atravessa, ela vence a barreira do esquecimento e se faz presente em nosso coração, em nossa vida? Por que que isso acontece e por que que Deus também permite que isso aconteça? Vejam, isso não foi um trauma, uma dificuldade, algo que ficou mal resolvido no passado? Pois muito bem. Se é algo que ficou mal resolvido, precisa ser trabalhado. Eu não posso simplesmente colocar aquela dor, aquela dificuldade para baixo do tapete, esconder de alguma forma e não enfrentar. Isso não tem como. Por quê? Porque eu não tenho como evoluir sem trabalhar todo o meu passado, toda a minha história, todos os meus equívocos, todos os meus conflitos. Então, essa situação precisa ser enfrentada. Então, na verdade, quando nós trazemos a culpa para a atual existência, é um processo de catarse. Eu estou colocando para fora aquele sentimento de culpa para que eu possa dele me libertar. Eu não tenho que enfrentá-lo, de alguma forma nós temos que enfrentar as nossas dores, os nossos conflitos. A culpa é um deles. Então, quando ela chega e que eu entendo e que eu compreendo que ela se faz presente na minha vida, a ideia é de que forma nós temos que entender isso? Temos que parar, racionalizar a culpa, compreender que ela, se nesse momento ela está ainda me atingindo, me machucando, me ferindo, eu preciso pensar de que forma eu vou trabalhá-la, de que forma eu posso me libertar dessa culpa, de que forma eu posso utilizá-la como degrau para o meu crescimento e não como algo que me paralise. Então, quando ela chega, eu trabalho, eu enfrento, eu na realidade consigo sair dessa situação de forma positiva e construtiva, eu me libertei do problema e eu sigo livre para conquistar e adquirir outras virtudes. Sigo sempre para frente. Então vejam, se ela não tivesse vindo de alguma forma, ela estaria lá, presa no meu passado. Em algum momento eu precisaria enfrentá-la. Então que seja agora e que nós possamos utilizar o conhecimento que a doutrina espírita nos fortalece, nos dá, para exatamente esse enfrentamento salutar da culpa. Outra coisa importante que nós precisamos avaliar é que a culpa não apaga o erro. Então, a pessoa que se culpa, ela fica sempre exigindo dela um comportamento diferente. Eu deveria ter agido desta forma. Eu deveria ter dito tal coisa. Vejam, por mais que eu pense na culpa 24 horas por dia, por mais que eu pense em tudo aquilo que eu deveria ter feito, dito, pensado no momento do erro, eu vou poder voltar no tempo e fazer diferente?
Não vou poder. É impossível. Não há como eu voltar para aquele momento crucial onde eu errei. Então, de que adianta, queridos amigos, nós gastarmos todas as nossas energias, toda a nossa luminosidade, todo o nosso intelecto, toda a nossa saúde, toda a nossa paz em algo que não pode ser mudado? Não adianta. É aquilo que nós sempre ouvimos na doutrina espírita. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um novo futuro. Eu não posso hoje mudar o ontem, mas eu posso plantar no hoje para fazer um amanhã melhor e mais belo. Então é essa ideia, esse entendimento que aquele que se culpa precisa começar a ter. Ok, errei, não posso voltar atrás, mas eu posso hoje fazer melhor. Eu posso hoje fazer diferente. E o meu amanhã, com certeza, será mais feliz e mais iluminado. Então, lembrando que nós somos seres imperfeitos e que, como tal, o erro faz parte do processo. Lembrando que nós não podemos voltar para fazer diferente. Lembrando que o nosso amanhã é sempre reflexo do ontem e que se eu hoje plantar algo diferente, o meu amanhã vai ser mais feliz. Esses entendimentos, essas reflexões vão começando a auxiliar aquela pessoa que se culpa a mudar de postura, a trabalhar o erro no sentido do arrependimento sincero e não da culpa que paralisa. É uma coisa importante também que cabe a nós refletir, embora nós não gostemos dessa reflexão, é perceber que a culpa, conquanto ela possa ter a sua origem, a sua causa no passado ou mesmo na educação desta vida durante a infância, ela ainda decorre muito do orgulho. Sabem por quê? Porque o orgulho, o que é o orgulho? Ele é um sentimento ainda, uma emoção, que faz com que nós nos achemos melhores do que nós realmente somos. O orgulho faz com que eu me ache uma pessoa boa demais, uma pessoa inteligente demais, uma pessoa que tem uma sabedoria maior do que a dos outros. O orgulho sempre eleva para nós mesmos o que nós achamos ser. Então, o orgulho, ele na verdade, ele não aceita que eu, uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão sábia, uma pessoa que tem tanta moralidade, uma pessoa que já conhece a doutrina espírita, uma pessoa já de uma certa forma, essa é a visão do orgulhoso. Uma pessoa já mais evoluída e superior, essa pessoa não pode errar. Então o nosso orgulho não aceita que nós erremos. Dói no nosso coração perceber que nós erramos. Dói no nosso coração perceber que nós somos imperfeitos. Dói no nosso coração perceber que diante de uma situação onde eu tinha o conhecimento, onde eu podia ter feito a escolha mais apropriada, eu errei e eu fiz a escolha ruim. Então isso fere o nosso orgulho de uma tal forma que nós não nos perdoamos. Nós não conseguimos fazer essa análise que eu havia colocado, no sentido de que nós somos imperfeitos, que errar ainda faz parte da nossa condição humana, mas que nós podemos aprender com os erros, crescer e evoluir. Então, esse comportamento de culpa decorre do orgulho. E esse outro comportamento, mais positivo, decorre da humildade. Então, qual é o sentimento que habita o meu coração? O orgulho e, consequentemente, a culpa, o remorso, a autocondenação? Ou a humildade, o arrependimento, o reconhecimento das nossas imperfeições e a busca sincera pelo progresso? Reflitamos, porque é um olhar para nós mesmos,
é o olhar na frente do espelho e se reconhecer ainda imperfeito, orgulhoso ou humilde. Difícil, mas precisamos fazer essa reflexão. E Joana de Ângeles, ela também, dentro desse contexto, dentro dessas reflexões sobre a culpa, ela nos traz, segundo o seu entendimento, qual é o antídoto para a culpa. E ela coloca o perdão. O perdão é o remédio para vencermos a culpa. E o perdão para nós, o perdão para quem eventualmente foi vítima, o perdão para a natureza, para o universo, o perdão. O perdão liberta a criatura da culpa e com isso ela pode seguir caminhando, crescendo, evoluindo e buscando realmente as suas melhoras. Então, ela realmente vai colocando que, a partir do momento que nós perdoamos, nós vamos exercitando a compreensão quanto à nossa própria fraqueza, permitindo que nós nos libertemos. E aí ela ainda coloca e acrescenta: a coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois processos terapêuticos libertadores da culpa. Então pedir perdão para nós e para os outros e a capacidade de perdoar também. Então, queridos amigos, precisamos trabalhar o perdão. O perdão, nós sabemos que é também um sentimento difícil ainda para nós, seres muito imperfeitos na condição que nos encontramos. Mas está aqui Joana Hamed nos dando o caminho para a nossa felicidade. O caminho das pedras está aqui. E nós hoje, ouvindo as reflexões de Hamed, de Joana, precisamos utilizar a nossa intelectualidade para que nós possamos escolher o que nós queremos da vida. Nós não queremos todos evoluir. Nós não queremos todos ser felizes. Nós não queremos todos sair dessa vida melhores do que entramos. Então precisamos fazer uma escolha. Eu vou deixar que a culpa que hoje habita o meu coração continue me impedindo de alcançar o meu objetivo, a minha meta maior, que é a evolução? Eu vou permitir que isso aconteça? Ou, diante de todas essas elucidações maravilhosas trazidas por esses dois espíritos, eu vou mudar. Eu vou trabalhar o meu coração para ir pouco a pouco, me perdoando, me libertando, aprendendo com os erros, crescendo e evoluindo. Essa decisão é só nossa, porque vejam, a doutrina espírita esclarece. A doutrina espírita esclarece muito. Tira de nós o véu, nos fala de forma clara, objetiva, didática, mas ela esclarece. Mas a mudança é nossa. Eu posso saber toda a codificação, eu posso ter lido todas as obras complementares, eu posso saber o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina, de ponta a ponta, de có e salteado. Mas se eu não colocar em prática, se eu não me esforçar para colocar em prática, não vai adiantar. Claro que o conhecimento lá está. Eu posso crescer em intelectualidade, mas a moralidade vai ficar paralisada, porque eu não caminhei nesse patamar, eu não caminhei nesse aspecto, nessa asa, e que todos nós precisamos trabalhar nas duas asas da intelectualidade e da moralidade. Então vejam bem, e isso Hamed também nos traz no seu texto, das duas faces da culpa. Ele traz então ali o exemplo de dois grandes nomes e de duas grandes posturas completamente opostas diante do erro, que foi a primeira postura salutar diante do erro, foi a postura de Pedro. Pedro, mesmo tendo negado Jesus, reconheceu depois a sua fragilidade humana, reconheceu que ele também era uma criatura imperfeita,
como todos nós ainda aqui na face da terra, mas ele não permitiu que isso impedisse ele de fazer o que devia fazer. Pedro continuou vivenciando o evangelho, pregando a boa nova, sendo exemplo de amor, procurando trabalhar no bem para apagar o seu erro. Através das boas obras, ele cresceu, ele evoluiu e ele foi pouco a pouco se depurando como espírito. Então Pedro, queridos amigos, suplantou a culpa, cresceu com ela, se depurou e venceu a si mesmo e aos embates que a vida material lhe proporcionou. Por outro lado, nos mostra Hamed, teve também a postura de Judas diante do seu erro. Judas, ao trair Jesus, ele, diferentemente de Pedro, ele foi suplantado pela culpa. A culpa, o remorso de ter entregado o mestre querido, foi tamanha que ele não conseguiu lidar com com o seu erro, com a sua postura, com o seu equívoco, com o seu livre-arbítrio. E aí ele se suicidou. Ele poderia ter feito como fez Pedro, ter se arrependido, mas não deixado o remorso tomar conta, não se autocondenar e flagelar, e ele poderia ter se redimido com o mestre, ter começado o seu processo de remissão da sua dívida para com o Pai naquela existência, através da vivência do amor, através da prática do Evangelho. Nós não aprendemos que o amor cobre a multidão de pecados? Se ele naquele momento se viu um pecador, por que ele não foi amar? Por que ele não foi se doar, como fez Pedro, aos que choravam, aos que sentiam dores, àqueles que buscavam e precisavam das palavras do Mestre? Porque ele não aproveitou toda aquela existência para se redimir. E ele teria se redimido para com o Pai, para com Jesus, para com a humanidade, para com todos. Porque ele teria se transformado naquela existência. Então vejam, duas posturas completamente opostas, dois apóstolos, ambos conviveram com o Mestre. Ambos falharam em algum momento diante do Mestre. Mas um se arrependeu, mas cresceu com o erro. O outro se culpou, se condenou e, na realidade, permitiu que essa culpa o vencesse. E além desses dois exemplos, eu trago mais um exemplo que, na minha avaliação, é sensacional. Lembremos, queridos amigos, de Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo de Tarso, um dos maiores apóstolos do Mestre. Lembram, queridos amigos, que Saulo de Tarso perseguia os cristãos, matava os cristãos porque ele odiava o Cristo. Mas o que aconteceu quando ele, na estrada de Damasco, viu o Mestre, caiu do cavalo, cegou-se? Saulo, por que me persegues? E naquele momento, ao ouvir e ao ver o Mestre querido, ouvir aquela voz, ele se transformou. E a partir daquele momento, ele se tornou um dos maiores apóstolos, levando a palavra do Mestre a vários lugares, saindo em viagens longas, vivenciando e levando a palavra do Mestre. Ele poderia ter se culpado, porque ele matou, perseguiu, ele nasceu imperfeito, ele estava imperfeito, pelo menos naquele momento, estava ali imperfeito como nós, e talvez até numa condição muito pior do que a nossa, porque talvez nós, pelo menos nesse momento, não tenhamos matado ninguém e nem perseguido tantas pessoas como ele o fez. Mas ele deixou que a culpa o paralisasse? Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele
buscou no Mestre a força para crescer e para evoluir. E vejam, Paulo de Tarso se agigantou durante aquela existência. Ele não nasceu um espírito luminar perfeito, sem erros, não. Ele nasceu ali naquele momento e estava repleto de imperfeições, mas ele se agigantou durante a caminhada. E ele saiu daquela existência repleto de créditos para com a justiça divina. Assim como ele se agigantou durante a caminhada, nós também podemos. Depende de nós. Qual escolha nós vamos fazer? Vamos realmente crescer com os erros, vivenciar a lei de amor e de caridade, trabalhar o nosso coração para o bem, perceber que os nossos erros, na verdade, são experiências evolutivas, são experiências que nos agregam experiência, valores, conhecimento, aprendizado, para que no amanhã eu seja uma pessoa melhor? É isso que nós temos que fazer. Precisamos realmente fazermos as nossas escolhas. Vamos agir como Judas? Ou vamos agir como Pedro e como Paulo de Tarso? A escolha é nossa. Nós já sabemos qual é a escolha que o Mestre deseja. Ele quer ver todos nós felizes, mas a escolha é nossa. Que escolha eu farei para a minha vida, para mim mesma? Então vejam, queridos amigos, essa autoanálise é necessária e principalmente para que nós possamos já ir finalizando a nossa reflexão. Precisamos refletir e precisamos mudar de postura. Ora, através do arrependimento, eu reconheço que eu poderia ter feito diferente com o conhecimento que eu tenho. Se eu não fiz no ontem, eu tenho que fazer no hoje e de agora em diante. Então é procurar a partir de agora mudar verdadeiramente a nossa postura. O arrependimento, ele tem que ser um arrependimento sincero. Arrependimento sincero é aquele desejo real e verdadeiro de dentro do meu coração de não cometer mais aquele erro e de me esforçar realmente o tempo todo orando e vigiando para não mais cometer aquele equívoco. Isso não significa, prestem atenção agora, que mesmo com esse arrependimento sincero eu nunca mais vá cometer aquele erro nessa existência. Talvez e muito provavelmente eu vá. Mas veja, eu preciso ver se eu estou melhorando, evoluindo. Eu não vou conseguir de hoje para amanhã não mais errar. Num estalar de dedos, todos nós gostaríamos de que isso acontecesse. Todos nós gostaríamos de não errar mais. Mas o processo de depuração espiritual, ele é gradual. Significa que eu vou deixando de errar, que as minhas quedas, elas vão se espaçando cada vez mais até chegar ao dia, o momento que eu não mais erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu errei hoje? Anoto o dia e a hora que eu errei. E aí eu começo meu processo de esforço, de reforma íntima, de oração, de vigília, para não mais errar. E vou me esforçando. Chegou lá na frente, eu errei de novo, anoto, vou ver o tempo. Puxa vida, que pena, eu errei. Poderia ter feito diferente, mas eu já melhorei. Porque antes eu errava toda semana, eu errava quase todos os dias. Puxa vida, dessa vez com todo o esforço que eu empreendi, eu demorei um mês e meio para cair novamente. Isso é progresso. Eu preciso ficar feliz com esse progresso que eu já consegui. Embora eu tenha caído, mas eu consegui espaçar o tempo. Vou continuar tentando. Vou me levantar novamente e continua se esforçando sempre cada vez mais. E as quedas vão se espaçando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até que nós não erramos mais. Percebem, queridos amigos, que isso é um comportamento de arrependimento, de compreensão, de entendimento real e verdadeiro? Esse é o comportamento que nós precisamos ter a partir de agora. Compreendendo que as quedas ainda podem acontecer, mas com o nosso esforço sincero
de melhorar e de melhorar sempre, as quedas vão ficando cada vez mais distantes, até chegarmos ao dia feliz que nós não iremos mais errar. Mas fiquemos felizes com cada vitória que nós empreendermos, porque isso significa que o nosso esforço está valendo a pena e que nós estamos realmente crescendo e evoluindo. Meus queridos amigos, eu sempre gosto de trazer uma poesia que possa realmente resumir as nossas reflexões, a nossa conversa. Então, como nós estamos conversando e refletindo sobre a culpa, eu preparei e fiz uma poesia que se chama A Culpa, e eu espero que vocês gostem. Então, essa poesia diz assim: errar é humano, negar isso, desumano. Somos seres imperfeitos, natural termos defeitos. O problema não é errar, mas na culpa se encerrar. Ela paralisa a criatura e traz grande desventura. Na crença do pecado irreparável, o homem sente-se miserável. Esquece que Deus é amor, não nos criando para a dor. Diante da culpa, como agir? É a pergunta a nos afligir. Para responder à questão, basta lembrarmos do perdão. Eis o antídoto precioso para nosso proceder vicioso. Sendo o homem piedoso, sentir-se-á esperançoso. Com sincero arrependimento, adquire discernimento. Aprende com o negativo, cresce de modo gradativo. Pedro suplantou a culpa. Judas usou-a como desculpa. Qual exemplo vamos seguir, se não quisermos falir? Reforma íntima e caridade garantem bela posteridade. Retiram do coração toda a dor, nele deixando somente o amor. Muito obrigada. Aqui finalizamos as nossas reflexões. Espero que tenham sido úteis para você e que tenhamos conseguido contribuir para que todos nós possamos ser mais felizes, aproveitando os erros para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Um grande abraço e até a próxima!